Olá pessoal do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los para assistir a nossa aula de número 7, que você poderá acompanhar no livro didático a partir da página 40, Os Primeiros Povos da Terra. E hoje gostaria de dar uma ênfase maior aos períodos da pré-história. Só relembrando que a pré-história é todo o período compreendido desde a origem do homem até a invenção da escrita. É um período que dura basicamente pouco mais de 4 milhões de anos. Os primeiros hominídeos, os primeiros ancestrais dos seres humanos, surgiram por volta de 4 milhões e 200 mil anos atrás, lá na Etiópia, no continente africano. E de lá para cá o homem tem tido essa saga histórica, que nós conhecemos como pré-história. Desde a origem do homem até a invenção da escrita. E aqui é bom a gente lembrar que existe a descoberta e a invenção. No caso, a escrita ela foi inventada, porque descobrir é descobrir algo que já existe. Inventar é criar algo novo, e a escrita ela foi inventada. Então a pré-história ela é dividida basicamente em 3 períodos. O mais longo, o primeiro período, é o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada. É o período mais remoto da existência humana, quando o homem vivenciou suas 5 fases de evolução, como nós vimos em aulas passadas. Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis e o Homo sapiens sapiens. Essas 5 evoluções ocorreram no Paleolítico. No período Paleolítico, o homem era nômade, ele não tinha lugar fixo, ele ficava mudando, organizados em bandos, esses bandos ficavam mudando de lugar conforme a natureza ia disponibilizando ou não os alimentos. Ou seja, um bando ele passava a habitar uma área, enquanto a natureza estivesse dando os recursos, os alimentos, eles ficavam na área. Quando os recursos começavam a ficar escassos, mais difíceis de serem acessíveis, eles então migravam para outro lugar. E assim os bandos ficavam mudando de uma área para outra. Esse processo nós chamamos de nomadismo. No Paleolítico também o homem desenvolvia seus instrumentos a partir de ossos, madeiras e pedras. Eram instrumentos bem obsoletos, bem arcaicos, daí o nome Idade da Pedra Lascada. Eram objetos bem rudimentares, bem rústicos. Bom lembrar também que no Paleolítico o homem habitava as cavernas. E nas cavernas ele colocava a cena do seu cotidiano. É muito comum a gente encontrar em parques pré-históricos, em locais onde o homem viveu no passado, pinturas rupestres nas cavernas, nas paredes das cavernas, que relatam cenas do cotidiano, cenas de caça, de danças, rituais. Então o homem ele expressava seus sentimentos, o seu modo de vida, através dessas pinturas rupestres, feitas nas paredes das cavernas. Esses locais nós chamamos hoje de sítio arqueológico, local onde se percebe a existência dos homens pré-históricos. Ainda no período paleolítico, é bom salientar também, pessoal, que o homem desenvolveu ali o fogo. E o fogo revolucionou, O fogo revolucionou a vida do homem no Paleolítico, porque o fogo proporcionou ao homem uma série de mudanças. Com o desenvolvimento do fogo, o homem passou a cozinhar os seus alimentos, iluminar a noite, aquecer-se do frio e espantar animais ferozes. O fogo foi a primeira grande revolução do período Paleolítico. Bom lembrar também que no Paleolítico o homem vivenciou suas experiências de andarilho. Saiu do continente africano em direção à Oceania, à Europa, à Ásia e chegou ao continente americano. Toda essa saga de andarilho do homem nômade na época ocorreu no período Paleolítico. E por fim, no período Paleolítico há uma transição. Por volta de 10 mil a.C., nós vamos para o segundo período da pré-história, que é o período Neolítico, a Idade da Pedra Polida, quando o homem passa a desenvolver melhor os objetos, os instrumentos de caça, de uso na agricultura, e acontece inclusive, falando de agricultura, acontece o que nós chamamos de Revolução Neolítica. O Neolítico, a Idade da Pedra Polida, traz uma mudança radical na vida do homem, quando ele passa a praticar a agricultura e o pastoreio, que é a criação de animais. E a partir daí ele deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, ou seja, ele passa a ter lugar fixo para morar. A prática da agricultura, da criação de animais, da domesticação de animais, deu ao homem a possibilidade de se fixar. E aí começam a surgir os primeiros vilarejos, as primeiras cidades e as primeiras grandes civilizações. Tudo isso no período Neolítico. No Neolítico surgiu também, pessoal, a ideia de propriedade privada. Acabou aquele coletivismo do Paleolítico, onde todo mundo distribui os alimentos com o grupo, com o bando, e agora cada um passa a produzir para si.
Surge também no período neolítico o Estado e a criação de leis para regulamentar esse processo, e surge também o regime escravista. Bom lembrar que no neolítico também o homem desenvolveu duas novas técnicas. A técnica da tecelagem, passou a produzir as suas próprias vestimentas, e a técnica da cerâmica, produzindo instrumentos de barro, principalmente vasos, para guardar os alimentos obtidos na época da colheita, né? Como a colheita acontecia apenas um período do ano, o homem precisava guardar o alimento para ter durante o ano todo. Então, esse processo é chamado de Revolução Neolítica. O homem passa a desenvolver a agricultura, domestica animais e torna-se sedentário. Ele passa a ter lugar fixo. As duas primeiras cidades do mundo surgiram no período neolítico. Foram elas Jericó e Çatalhöyük. Jericó existe até hoje, naquela região entre Palestina e Israel. Já Çatalhöyük não existe mais, só relatos. Era onde hoje é a Turquia. Tudo bem? E finalmente, para a gente fechar a pré-história, a Idade dos Metais, que é o período mais curto, compreendeu basicamente ali entre 4.000 e 3.500 a.C. Lembrando que o calendário a.C. ele é regressivo. E a Idade dos Metais é quando o homem desenvolve uma nova técnica, da metalurgia, é óbvio. Passa a produzir instrumentos feitos de metal, de cobre, de bronze e finalmente de ferro. E essa revolução dos metais, essa Idade dos Metais, ela traz mudanças substanciais na agricultura, porque o homem começa a produzir utensílios de metal para a atividade agrícola, e também na guerra. Porque a partir de agora os instrumentos para a guerra eles são mais cortantes, eles são mais contundentes e são mais mortais. Então a pré-história basicamente se divide nessas três fases, essas três épocas. Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, e a Idade dos Metais. Aqui a gente encerra, na próxima aula a gente dá continuidade. Um forte abraço, se cuidem, até lá.